Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ninguém Fala Sobre Isso. E hoje nós vamos aqui falar de um tema complexo e um tema muito desconfortável para muitos, mas tem que ser falado, né? Mas antes de nós entrarmos aqui na nossa introdução do tema, eu gostaria de apresentar mais uma vez a minha esposa, né, Valéria Azevedo. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigado por você ter aceitado ser minha cobaia mais uma vez. Viu, pessoal? Mais uma vez, ela aceitou ser minha cobaia, né? Então, assim, mas, eu quero dizer para vocês que é uma honra ter ela aqui à mesa para discutir. Hoje eu não vou perguntar para ela. Hoje nós vamos ter um diálogo, né, entre eu e ela sobre esse tema. Por quê? Porque esse tema é um tema muito difícil, poucos falam, mas tem que ser falado. E eu já começo pedindo para você, dê um like, se inscreva no canal, ative aí as notificações e comente, né? E dê aí o seu ponto de vista para que você possa participar conosco, né? Dê aí sua ideia. Também você pode aí dar a sua ideia de um tema que você quer que seja aqui falado, ok? Então, eu vou te fazer essa pergunta. A religião, ela tem cumprido o seu papel de levar as pessoas até Deus? Não é isso, Valéria Azevedo? Pronto, boa noite ou bom dia, eu não sei que hora que vocês estão a ver este podcast, mas sejam bem-vindos sempre. E é exatamente isso, nós vamos aqui discorrer uma conversa amigável, espero eu. Com certeza, tem que ser, né? Sobre o tema de religião. Então vamos lá, né? Por quê? É porque nós vamos discutir ou discorrer aqui esse tema. Porque as pessoas elas têm confundido religião com presença de Deus, com intimidade com Deus. E hoje eu espero que vocês tenham aí uma luz no fim desse túnel, que essa luz que ela abra aí a sua mente, seus olhos e você entenda que a religião não tem nada a ver com Deus. Tá bom? Mas vamos lá, né? Por quê? Eu fiz aqui uma cola, tá? Desculpa se eu olhar muito aqui pro meu computador, porque eu fiz uma cola, que eu tenho um pouquinho de dificuldade ainda de falar perante uma câmera, tá bom? Mas vamos lá. Você pode estar dentro de uma religião e ainda assim longe de Deus, presta atenção. E talvez essa seja uma das verdades mais difíceis de aceitar. Realmente, é muito difícil. A religião, ela deveria ser uma ponte até Deus. Mas quando ela perde a sua essência, ela pode se transformar em uma parede. No episódio de hoje, gente, ninguém fala sobre isso, nós vamos conversar sobre uma pergunta profunda. Mais uma vez eu vou te perguntar, a religião ela tem cumprido o seu papel de levar as pessoas a Deus? Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o perigo da religiosidade vazia e principalmente a diferença entre religião e relacionamento com Deus. Antes aqui de eu começar aqui com a minha esposa, com a Valéria Azevedo, eu quero dizer para vocês assim, um versículo bíblico, base de tudo isso que nós aqui vamos discorrer. Mateus 15, 8 e versículo 9 diz assim: Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. O que você acha sobre isso, minha esposa? Olhando o cenário de hoje, eu começo a pensar sobre esse tema da religião. Eu estive a fazer alguns estudos e ver algumas estatísticas e, curiosamente, Anderson, quando a gente olha o cenário do mundo, a gente se assusta e realmente para se perguntar: a religião tem feito seu papel de levar as pessoas até a Deus?
Porque quando a gente fala de religião, e eu não estou aqui dizendo sobre a religião A, sobre a religião B. E quero deixar claro também aqui, nessa conversa que nós vamos ter aqui, que nós não estamos a afirmar para ninguém que você não tem que ter uma religião. Muito pelo contrário. Nós estamos afirmando que você tem que ter a sua espiritualidade com Deus, você tem que ter o seu relacionamento com Deus, independente de qualquer que seja a sua religião. E aí, olhando alguns dados estatísticos que eu também trouxe as minhas colinhas, é claro, se ele pode, também posso. E olhando as estatísticas, eu me deparei com a estatística da PRC, que é um centro de pesquisa da Washington DC, e ele traz um dado curioso, que mais de cerca de 80% da população mundial tem uma religião, Anderson. Você acredita nisso? É forte, né? Isso é forte. E aí, hoje nós estamos a compreender um número de aproximadamente 8 bilhões de pessoas, sendo que 6,8 ou a 7 bilhões possuem uma religião. Então, se é 80%, isso aí é um dado de 80% da população mundial, ela tem uma religião, então a religião ela está falhando o papel dela. Será? Eu acho que está falhando. Por quê? Porque como é que pode 80% de uma população ser religioso e suicídios, homicidas, estupros e outras coisas más estão acontecendo? Então, assim, então isso quer dizer que a religião ela está falhando no propósito dela, que é o quê? Que é de aproximar as pessoas até Deus, não é isso? Então, eu acredito, igual Jesus aqui, onde eu li aqui o versículo base, Jesus ele está confrontando os fariseus por causa da religiosidade. Por quê? Porque eles eram muito aparência. Então, assim, Jesus aqui eles não estavam confrontando as práticas externas deles, as tradições espirituais deles. Jesus estava confrontando o quê? Que a aparência deles, eles tinham uma aparência de homens de Deus, mas eles estavam distantes de Deus. As suas ações não condiziam com o que eles estavam aparentando. E não tinha nada a ver com o que Jesus ali estava trazendo naquele momento, naquela época, para que as pessoas pudessem entender. Então, assim, e você falou um dado aí muito sério, se 80% da população... Não, cerca de mais de 80%. Demais. No mundo, ela é religiosa, então a religião está falhando. Isso é um dado de 2025, né? E aí... Quando eu olho para esse cenário, aí por curiosidade, porque eu sou muito curiosa, como eu já disse para vocês, eu não sou nenhuma teóloga, nada disso, eu sou apenas alguém que gosta de ler a palavra de Deus e estudar sobre ela. Eu fui ler sobre algumas ações do homem que tem ocorrido no mundo e que tem mostrado uma direção ao contrário do que a religião diz. Anderson, quando a gente olha assim, o índice de corrupção, eu fui pelo índice de corrupção da IPMC, que eles fazem essa estatística do índice de corrupção, mais de cerca de 2/3 de 182 países que foram analisados, 68%, ou seja, 122 países obtiveram pontuação inferior a 50, ou seja, um dado notável de aumento de corrupção no setor público. Então, veja bem, se realmente a religião tivesse a fazer o seu papel de levar as pessoas a Deus, um país como o Brasil, por exemplo, e eu tomo o Brasil como base porque é o meu país, o Brasil, por exemplo, que é um país muito religioso, quantas religiões nós temos no Brasil?
esse dado deveria ser quase erradicado no Brasil. E não é isso que acontece. É difícil, né? Difícil porque é um sistema assim, na verdade, foge de tudo aquilo que Deus ele planejou para a humanidade, né? E aí, eu quero te fazer uma pergunta aqui. Na verdade, quem está a errar? As religiões, ou seja, a religião, ou as pessoas que praticam a religiosidade? As pessoas que praticam a religiosidade. E aí, o que é religiosidade, pastor Anderson? Religiosidade é tudo aquilo que foge dos princípios do ensinamento de Deus. Né? Primeiro, vamos lá, para as pessoas entenderem, eu trouxe aqui uma colinha. Eu quero que vocês entendam que a religião ela não foi criada por Deus, tá? A religião não tem nada a ver com criação de Deus. Por quê? Porque, na verdade, Deus ele criou um ser humano, o homem, para ter relacionamento. Né? Um relacionamento. Entendeu? Então, lá no Éden não tinha religião. Tinha relacionamento entre Adão e Deus. Muito bem dito. Não é? Era uma relação entre Adão e Deus. Então, o que acontece? Vamos aqui para o hebraico, né? Que a palavra religião, no hebraico, ela fala de Dalet. Só que quando eu faço a junção dessas duas frases do hebraico, que a palavra Dalet, né? A palavra Dalet, na verdade, gente, desculpa lá, é Dat, tá? Dat. Me perdoa. A religião no hebraico é Dat, tá? Recapitulando. Só que acontece, eu junto eu faço a junção das duas, Valéria. E as duas, existem duas frases muito fortes aqui que quando eu fui pesquisar eu fiquei assim maravilhado. Eu fiquei muito maravilhado em saber que o conceito de Deus não tem nada a ver com o que estão vivendo hoje. Não tem nada a ver com o que estão vivendo. E aí eu vou falar de duas, que primeiro é o Dalet, né, que significa, presta atenção, gente, significa porta. Olha só que interessante. A palavra Dalet, que é a quarta letra do alfabeto hebraico, Dalet, que significa porta. E a outra, que é a última letra do alfabeto hebraico, que é Tav, que significa marca. Então isso quer dizer o quê? Marca na porta. Por quê? Porque o hebraico a gente começa da direita para a esquerda, né? A tradução é da direita para a esquerda. Então, marca na porta. Então não tem nada a ver com o que vivem hoje, que falam de religião hoje. Que na verdade, juntando as duas, presta bem atenção, ó. Juntando as duas mesmo, isso aqui é forte, gente, ó. Presta atenção, eu vou aqui mostrar para vocês, certo? Vou aqui mostrar para vocês. Juntando as duas, fala de relacionamento e intimidade com Deus. Então, assim, agora fala para mim. E como é que eu posso dizer que a religião, como você disse aí, mais de 80% das pessoas são religiosos, mas essas mais de 80% de pessoas no mundo será que eles praticam a intimidade com Deus? Ter relacionamento com Deus? Será que eles se preocupam com isso? Pronto. Quando a gente olha esse cenário do mundo, a gente vê o índice de criminalidade, olha só que assustador. Em 2025, pelo menos 108.838 pessoas foram assassinadas na América Latina e no Caribe. A OMS, Organização Mundial da Saúde, ela diz que para aquelas pessoas que
que eu não posso dizer aqui a palavra, porque pode ir abaixo o nosso podcast, mas estima-se que 720 mil a 740 mil pessoas autocircam todos os anos. Isso é uma estimativa de cerca de 1,3% de todas as mortes no mundo. Então, se a religião tem feito o seu papel de levar as pessoas a Deus e o intuito de levarem as pessoas a Deus, elas terem um conhecimento de quem é o seu Salvador, de quem é o seu Criador e o conhecimento de si próprias. Então, esse índice, né, desse ato que as pessoas fazem contra as suas próprias vidas não deveria ser tão alto. E considerando o divórcio, então, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela diz que nos países de tendência de alto rendimento, essa porcentagem é 1,8 por 1.000 pessoas. Ou seja, são lares sendo destruídos, milhares de lares sendo destruídos todos os anos no mundo inteiro. Agora, um dado que me chocou muitíssimo é o dado feito pela Unicef e pela Unesco, do bullying e cyberbullying, que está associado a níveis críticos de sofrimento, com casos extremos de 200 mil mortes anuais de crianças e adolescentes, pastor Anderson. E aí, deixa eu concluir. Como é que esse índice de bullying é tão grande em lares de crianças cujos pais são religiosos, que deveriam ensinar conceitos de moralidade e de ética e de bom costume aos filhos, e isso tem se perdido. Quantas crianças morrem porque quantas crianças de pais religiosos morrem porque filhos de religiosos praticam bullying? Então, isso é muito sério. E aí a gente consegue perceber, pastor Anderson, que nem sempre você ser um religioso é sinal de que você está perto de Deus. É verdade. E portanto que no latim, né, se você trazer a palavra religião para o latim, ela se torna mais forte ainda. A palavra religião no latim significa religar. Então, assim, por que religar? É te pegar e te levar até Deus. Esse é o propósito da religião, é te aproximar de Deus, é te levar até Deus, é ensinar você a ter um relacionamento com Deus, a obedecer os princípios de Deus. Por quê? Irmãos e ouvintes que estão aí nos ouvindo, eu quero que vocês entendam, nós não estamos aqui criticando aquilo que você segue. De forma alguma estamos aqui para isso. Só estamos aqui tentando abrir seus olhos que tudo aquilo que tira Deus do centro está fora dos planos, do projeto e do princípio dele. Então, qual que é o nosso foco aqui? É que você vá para a igreja, vá para onde você for, mas que você vai com foco. Qual é o foco? Estou indo naquele lugar, naquele ambiente, estou indo cultuar, adorar ao único Deus, que é o Deus que fez os céus e a terra, o Deus eterno, todo-poderoso. Então, tudo aquilo que você tira ele do centro, tudo aquilo que você coloca ele em segundo plano, sabe? Então, assim, ou qualquer lugar que Deus é menos reverenciado do que quem está na frente, está fora do princípio. Porque, na verdade, o propósito da religião, se você for lá para o latim, você vai ver que é religar. Por que religar, Valéria? A religião ela vai tirar aquela pessoa que está longe da comunhão, está longe da intimidade, está longe dos princípios, longe da proteção de Deus e religar ela até Deus novamente. Esse é o propósito. E aí tem uma diferença muito grande que as pessoas confundem muito. Religiosidade com espiritualidade. Ou seja, a religiosidade não tem nada a ver com você ser espiritual.
Porque as pessoas confundem muito isso, pastor Anderson. Elas dizem assim, eu tenho uma religião, então já tô bem. Já tenho isso, Deus no coração. E não é isso. E não é isso, porque espiritualidade não tem nada. Embora as duas andem juntas, igual eu sou casada com meu marido, ando junto com ele o tempo inteiro. Mas isso não quer dizer que eu sou o Anderson e o Anderson é eu. Né? O Anderson tem o papel dele e eu tenho o meu. E a religiosidade é uma coisa e espiritualidade é outra. Nós vamos dar uma pausa agora e logo nós voltamos com esses conceitos de religiosidade e espiritualidade. Até breve. Então, pessoal, nós estamos aqui... e para lembrar vocês, tá bom? Para deixar bem claro que esse tema, ele não vai ficar por aqui, tá? Isso aqui é só a primeira parte do que nós estamos falando, né? Que vai vir outras pessoas... Vai vir pessoas também aqui discutir sobre o mesmo tema, trazer o ponto de vista dele do mesmo tema, tá? Sobre o tema qual? A religião tem feito seu papel? A religião tem te aproximado de Deus? Então, assim, e sabe o interessante, Valéria, que a religião e relacionamento com Deus são fatos diferentes. Porque você está falando aí sobre espiritualidade, não é? Ser espiritual. Agora, como eu posso ser espiritual dentro de um sistema humano? É impossível eu ser espiritual dentro de um sistema humano. Então, porque na verdade, pastora, as pessoas confundem muito, porque veja só, a religiosidade, ela te traz regras e te traz uma individualidade. Por exemplo, tem certas religiões que não aceitam que os seus adeptos vão em reuniões de outra religião. Ela se torna individual, ela se torna restrita. E sabendo que o plano de Deus, o plano do Eterno, ele é um plano universal, global. Ele engloba um todo, na verdade. É por isso que eu concordo com a tradução também, não só com a tradução hebraica, que é porta e marca, como também a tradução do latim, que fala sobre aproximar, sobre ligar. Então, assim, por quê? Qual é o propósito de Deus nesse sentido? Aí vamos lá para um conceito muito importante. E vou dizer para você, e se você perguntar para 80% da população, como você disse aí, população mundial, porque Deus enviou seu filho para morrer na cruz. Todas as respostas, eu não estou aqui generalizando, mas a maioria da resposta, ela vai ser uma resposta genérica. Ele veio morrer para me salvar, né? E se você quiser saber sobre salvação, vai lá no nosso canal, tá lá o vídeo lá, parte 1, parte 2 postado, para você entender também o conceito de salvação. O conceito de salvação. Então, assim, aí as pessoas, elas falam, o Filho de Deus, ele morreu para me salvar. Salvar de quê? Salvar de quê?